Olá pessoal, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, nosso contato aqui no Instagram, o nosso contato aqui no canal de aulas. Pessoal, vamos trabalhar aqui então o nosso plano de estudo tutorado do primeiro ano. Nós estamos trabalhando o PET, o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Nosso sumário aqui da língua portuguesa, nós já trabalhamos a semana 1, notícias, semana 2, o perfil, a semana 3, descrição e formas de caracterização. Essa é a semana 4 em que nós vamos trabalhar aqui a entrevista. Então, a nossa semana 4, pessoal, o que nós vamos trabalhar? Compreensão e produção de texto. Nós vamos trabalhar os gêneros, Artigo, carta de leitor, editorial, entrevista, notícia, reportagem, perfil, resumo, entre outros. Textualização do discurso expositivo. Habilidades: justificar o título de um texto ou partes de um texto, os conteúdos relacionados especialmente à oralidade. O tema nosso aqui, então, gente, é a entrevista. Você irá analisar nesta semana uma entrevista, que é um gênero textual com função geralmente informativa, veiculado pelos meios de comunicação como jornais, revista, internet, televisão, rádio, dentre outros. Boa leitura. Vamos fazer uma breve apresentação? A entrevista, pessoal, é um gênero textual que tem por objetivo divulgar informações sobre a vida pessoal e profissional de uma pessoa de renome no meio artístico, cultural, científico, político e religioso. Pode também colher opiniões de pessoas a respeito de um assunto ou fatos em evidência no momento. A revista Retratos, que é o veículo que nós vamos usar aqui, é uma publicação que busca estreitar a relação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com a sociedade por intermédio de reportagens sobre temas atuais. A seguir você vai ler fragmentos de uma entrevista de Bárbara Cubo Soares, coordenadora do ODS 5, concedida a entrevista. Então aqui a entrevista começa. ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Aí eu quero que vocês leiam aí no PET, grifem a entrevista, que isso ajuda muito para vocês entenderem corretamente. Quando chega aqui nas atividades, a gente pergunta assim: o texto em análise é uma entrevista, certo? Qual é o assunto abordado na entrevista lida, gente? A nossa resposta é a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas no mercado de trabalho. A letra B pergunta: há nas perguntas indícios que demonstram ter a entrevistadora conhecimento de atividade profissional da entrevistada, além de ter preparado previamente as questões. Justifique a sua resposta. A entrevistadora parece ter conhecimento acerca da atividade profissional da entrevistada ao perguntar sobre o trabalho do IBGE. No entanto, as perguntas podem não ter sido preparadas previamente, pois há pelo menos uma que surge durante a entrevista, questiona acerca do que seria o teto de vidro. A número 2 diz o que, pessoal? O título da entrevista lida coloca o leitor a par do assunto que será abordado, procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre a sua atividade profissional. Justifique. O título, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, coloca o leitor a par do assunto que será abordado, sendo que na entrevista é aprofundada a discussão acerca do trabalho do IBGE para a promoção da igualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho. Continuando a correção, o que nós temos? A número 3. Sabemos que uma entrevista, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando, pode sofrer variações conforme o entrevistador, o jornal, a revista ou o público leitor. Qual é a estrutura da entrevista em estudo, gente? A resposta é: a entrevista é estruturada da seguinte forma: título, nome do veículo de imprensa, nome da entrevistadora e da responsável pela arte, pequena introdução, imagem, perguntas e respostas. Letra B. Que nível de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Culto formal, culto informal ou popular? Justifique a sua resposta. A nossa resposta é no seguinte sentido: é empregado o registro culto informal. Embora a entrevista respeite a norma padrão, há algumas expressões que tendem à informalidade, a exemplo da locução pronominal agente, que é muito utilizada em nosso cotidiano. Número 4. É sabido que a entrevista, qualquer que seja ela, usualmente é realizada oralmente, pois ela pode ser transposta à modalidade escrita. Nessa entrevista,
É perceptível algum traço ou característica típica da oralidade? Se sim, identifique. A nossa resposta, gente, é que sim, há o uso do pronome você e da locução pronominal a gente. A letra B pergunta: a entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevista para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Justifique. A nossa resposta vai ser que sim. A segunda, diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? E a terceira pergunta: você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro? São feitas com base nas respostas fornecidas pela entrevistada. Pessoal, nossos esquemas de memorização, para quem ainda gosta de continuar fazendo, mas em sala a gente vai trabalhar na próxima semana 1. Aqui estão alguns exemplos dos esquemas de vocês que eu costumo usar. Essa é a nossa aula, espero que vocês prestem bastante atenção e aprendam bastante, ok? Até a próxima.